Se queres, podes curar. Se queres, podes curar cada um de nós. É isso que nós estamos aqui fazendo, esse seminário de dons. Ou seja, os dons, os carismas do Espírito Santo, eles são para ser colocados a serviço. É para o outro, é para a comunidade. E se nós não estamos a serviço, nós não servimos. Já viu aquela frase bem simples? O servo que não serve para ser servo. É simples, né? Mas é profundo. E então, nós partimos para o dom ao qual eu vou partilhar aqui nessa tarde com vocês. Vai falar a respeito dos dons de cura. Primeiro, eu não sei se alguém já disse para vocês, os carismas do Espírito Santo são quantos? 9. Amém. 9 carismas. Eles são divididos em 3 grupos. Já falaram isso para vocês? Sim ou não? É dividido em 3 grupos: dons de inspiração, se você quiser anote aí, dons de revelação e dons de poder. Por que ele é dividido assim? Para ficar mais fácil o entendimento. E aí eu pergunto, quais são os dons de inspiração? Dons de língua. Já foi falado aqui, sim ou não? Sim. Primeiro, né? Dons de interpretação das línguas. Amém? E dons de profecia. Marcou aí? Sim. Quais são os dons de revelação? O irmão acabou de pregar aqui. Dons de discernimento dos espíritos, palavra de sabedoria, palavra de ciência. Tem diferença do dom da ciência, tá? Esses são os dons de revelação. E os dons de poder, quais são eles? Dons da fé, cura e milagres. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, inteirinho vai falar a respeito dos carismas do Espírito Santo. Depois você pega na sua casa e lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 inteiro. Os irmãos já pegaram aqui com certeza. A Bíblia cita esses 9 carismas, mas a igreja, os estudiosos reconhecem que existem mais de 300 carismas. Amém? E nós vamos falar sobre o dom da cura. Eu espero que ao final desta pregação nós possamos compreender bem que nós precisamos exercitar os dons. Os carismas do Espírito Santo têm faltado muito em nosso meio, principalmente este dom que o irmão acabou de pregar, o dom do discernimento dos Espíritos. Por que não se sabe a respeito dos carismas? Porque não se estuda, porque não se tem feito mais seminários de dons, porque não se mergulha na palavra, amém? E então, irmãos, o dom de cura ele é definido como um dom de capacitação divina. É o próprio Deus quem nos capacita neste dom. Aliás, nos faz, através da unção do Espírito Santo de Deus, ter o poder de curar uma pessoa na área física, espiritual e na alma, no seu espiritual, no seu físico e no seu emocional. Esta é uma cura operada pelas mãos divinas. Muitas vezes nós achamos que somos nós, não somos. É algo inspirado por Deus. E aí eu convido você a pegar a mesma carta aos Coríntios, no capítulo 12, e você já deve ter pego umas 7 vezes pelo menos.
Não poderia ser diferente. Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito desses dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Por que Paulo escreve essa carta à comunidade de Corinto? Primeira coisa, nós precisamos saber o porquê. Naquela ocasião, estava havendo diversidades, ou seja, alguns irmãos se achavam melhor do que o outro, por ter determinado dom. Então Paulo, percebendo isso, ele envia uma carta à comunidade de Corinto dizendo: olha, vamos parar por aqui. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Vocês se lembram que eu disse no início que o dom ele é para pôr a serviço. Os ministérios são a serviço. E aí prossegue dizendo assim: sabeis que quando éreis pagãos, os deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Porque isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito de Deus não estiver com ele. Por outro lado, nós que estamos aqui, ninguém pode dizer Jesus seja maldito se tiver sob a ação do Espírito Santo. É uma lógica, não é mesmo? Mas vamos prosseguir. Versículo 4 diz assim: preste bem atenção para nós mergulharmos nesse versículo. A diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o. O que Paulo está querendo dizer com isso? Há diversidade de dons, há diversos dons, mas é um só o Espírito. É o mesmo Espírito que age em todos. Porque o Espírito nos dá os dons. Os dons são dados pelo Espírito Santo. Depois ele completa dizendo: os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nosso ministério ele é dado por Jesus Cristo. Quem tem o ministério de música, fique sabendo, foi Jesus Cristo quem te deu. Jesus, ele confiou a nós para que nós continuemos a obra dele aqui na terra. É como se ele falasse: olha, você é um intercessor, você é um pregador, eu estou confiando a você para que você possa continuar a minha obra aqui na terra. Então, os dons são dados pelo Espírito Santo, os ministérios são dados por Jesus, amém? Ficou claro até aqui, sim ou não? Sim. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. O que quer dizer proveito comum? Para toda a comunidade. Ele te dá o Espírito Santo, mas é para ser aproveitado na comunidade, não é para você só. Por isso, o nosso ministério é para ser colocado a serviço. Amém? É simples, não é? Até aqui está fácil. Ou seja, o nosso ministério de cura. Peguem comigo lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, no versículo 17 em diante. Vamos explicar mais dentro da palavra. Eu acho fantástica essa passagem bíblica. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 17 em diante.
Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão. Palavra da salvação. Essa passagem fala tudo isso. Jesus está dizendo que os mesmos milagres que os discípulos receberam, os mesmos milagres que os discípulos fizeram, os mesmos milagres que Jesus fez, nós também poderemos fazer. É palavra de Deus. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. O que é crer? Ter fé. Claro que eu não vou aprofundar aqui na fé, porque é outro tom a ser falado. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Significa que o nosso ministério, eu e você, podemos fazer milagres. Sim ou não? Sim. Curas e milagres poderão e devem acontecer através de nós. Mas por que será que não se vê muito, não tem acontecido isso muito no nosso meio? Porque é tão raro assim. Porque a palavra é clara, está dizendo: esses milagres irão acompanhar somente aqueles que todos têm um ministério de cura, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Todos têm. Aliás, todos têm um dom de cura. Mas você só vai ter o dom de cura se você tiver fé. A palavra de Deus diz que esses milagres precisam nos acompanhar. Se eu, no meu ministério de pregação, não estiver embasado nas curas, dos milagres, no exercício dos dons carismáticos do Espírito Santo, de nada adianta. Há muito tempo atrás eu disse para Deus: olha, Senhor, se for para eu pregar e eu simplesmente passar uma mensagem, se não for para acontecer curas e milagres, se não for para converter almas, em nome de Jesus, pode tirar o meu ministério. E eu não saí do conforto da minha casa para vir aqui apenas passar uma mensagem. Eu vim em nome de Jesus, através da pregação da palavra, realizar curas e milagres, amém? Porque curas e milagres acontecem enquanto nós estamos pregando. Mas diz a palavra que esses milagres acompanharão aqueles que... E aí não está falando só do pregador. Aí está falando de quem também está recebendo a palavra. Porque na carta aos Romanos, na carta aos Hebreus, vai falar que nem todos creram na palavra. Nem todos acreditaram na palavra. Ou seja, nem todos recebem a cura. Esses milagres precisam nos acompanhar. É promessa de Deus, irmão. O que precisa para que uma cura aconteça? Quem pode me dizer? É coisa simples. Tem alguém no Ministério de Cura aqui? Você nem ergueu o braço, é só falar. O que precisa para que a cura de uma pessoa aconteça? Pode falar, irmão. Amém. Quem mais? Vamos ser mais direto. A irmã está certa. Duas coisas precisa para que aconteça uma cura. Uma pessoa enferma. Tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Sim ou não? E aí eu não estou falando só de enfermidade física. Estou falando de enfermidade física, espiritual, emocional, psíquica, afetiva. E aí eu vou perguntar de novo: tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Amém. Porque nós sempre temos algum lugar da área da nossa vida sem enfermo. Senão nós seríamos perfeitos. Perfeito nós sabemos quem que é, né? Uma coisa que precisa para que aconteça uma cura: primeiro, uma pessoa enferma. Segundo, um irmão com misericórdia. Um irmão com caridade.
um irmão com amor que vai orar por esse enfermo. Não se consegue uma cura se não existir amor. O irmão falava aqui a respeito dos frutos do Espírito Santo, que está na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 21 em diante. O primeiro fruto do Espírito Santo vai estar escrito lá. Depois você pode olhar, é a caridade. E a caridade na Bíblia significa amor. Não se pode orar por alguém, não se pode clamar a presença do Espírito Santo pedindo a cura se não tiver amor pelaquela alma. Então são duas coisas simples para que a cura aconteça. Por outro lado, a cura ela pode vir através também da fé do irmão que está rezando. Se eu estou rezando por alguém, e se eu, Rony, não tiver fé que este irmão vai ser curado, como é que ele vai ser curado? Se eu não crer na minha oração, se eu não crer que o Espírito Santo de Deus me capacita, me unja, porque aqui está escrito: esses milagres acompanharão aqueles que crerem. Se você ora, mas não crê, não adianta orar, não vai curar. Se eu imponho as mãos sobre o meu irmão para orar, mas se eu não tenho fé, se eu não tenho caridade, se eu não tenho amor, se eu não tenho compaixão por essa alma, como é que ele vai ser curado? Não atrapalhe seu cabelo não, meu irmão. Comigo não tem esse problema, pode pôr à vontade. Não vai curar. Você já viu muitas vezes que umas pessoas oram pelas outras? Vem aqui, irmão, por favor. Vou pegar você para Cristo. Por isso que eu nunca sentava nos bancos da frente. Se eu vou orar pelo irmão, você já percebeu por aí? Graças a Deus, Deus me concede a graça de sair muito por aí, em muitos grupos de oração, em outros dioceses, então a gente vê muita coisa. Se eu vou orar para o irmão, eu coloco lá a mão no irmão e eu rezo. Displicente, de qualquer jeito. Ah, Senhor, se eu quiser isso, eu curo. Se eu quiser, tudo bem. Vai curar, irmão? Claro que não vai curar. De que forma você se apresenta para Deus quando você chega na presença de Deus? Existe uma história de um menino, Deus abençoe. Ele estava na praia com sua mãe e com seu pai. E então, ele foi para a água com a mãe. Logo o menino voltou sozinho. E o pai perguntou: e aí, filho, está tudo bem? Ele falou: tá sim. E a sua mãe? Onde está? Ah, ela está lá na água, lá se afogando. Já pensou? Quando a situação é grave, gravíssima por sinal, e nós nos apresentamos assim para Deus, está lá se afogando. Mas a situação era gravíssima. Às vezes nós nos apresentamos assim, para realizar uma oração por irmão, pedindo a cura. Nós oramos pela pessoa, mas nós não temos fé. Nós nos apresentamos para Deus displicente. E a cura não acontece. Por que será? A outra forma de a cura acontecer é pela fé de quem? Está recebendo a oração, não é mesmo? Porque de nada adianta o irmão estar ministrando uma oração de cura, seja ela física, psíquica ou espiritual, e a pessoa que está recebendo a oração não tem fé, ela não toma posse. Certa vez eu estava num encontro com o Nil Vélez, lá em São José, e numa situação, o irmão profetizava lá que havia vários cadeirantes ali na frente. Então o irmão dizia para o cadeirante: olha, você se levanta, Jesus está mandando. Levanta desta cadeira e anda. Sabe o que o irmão respondia? Eu não posso.
Eu não posso. Não vai levantar. A cura não vai acontecer. Por quê? Não tem fé. O que está dizendo mesmo na palavra? Que os milagres acompanharão aqueles que crerem. Uma outra forma da cura acontecer também é juntando todas as situações onde o irmão que está orando, que está ministrando a oração, tem fé, e aquele que está recebendo também. Pegue aí comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho segundo São Mateus, um pouquinho aí para trás, volta aí um pouco. No capítulo 9. Versículo 22, diz assim: olha a fé do enfermo. Jesus virou-se, viu e disse: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Quem era essa mulher? A hemorroísta, a mulher do fluxo de sangue, 14 anos com fluxo de sangue. Mas qual era a fé dela? Se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus. Olha que fé! Hoje nós temos a oportunidade de tocar em Jesus no ostensório, quando nós tocamos nessa toalha que fica sobre o altar, na batina do padre. Mas nós não temos essa fé. Ela queria apenas tocar no manto de Jesus. Por isso ela foi curada. Essa é a fé operada pelo enfermo. Amém? No versículo 25, olha a fé de quem reza. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Quem era essa menina? A filha do chefe da sinagoga. Imagina só, no mesmo trajeto Jesus fez duas curas. Uma operada por ele mesmo pela fé dele, outra pela fé do enfermo. Depois, mais à frente um pouco, lá no versículo 28, olha a fé de ambos. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: sejam-vos feitos segundo a vossa fé. Olha só, Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Ou seja, eu tenho fé. Ambos precisam ter fé para que a cura aconteça, para que a cura se realize. Mas esses milagres acompanharão aqueles que nós só precisamos crer. É muito simples, não é, irmãos? Este é o dom da cura. A cura pode vir pela palavra, sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Como eu disse para vocês, no momento em que eu estiver pregando, no momento que os outros irmãos estiverem pregando, várias coisas podem estar acontecendo no nosso meio, pela pregação da palavra. Mas nem são todos e não são todos que tomam posse da cura. A cura também ela pode vir pela imposição das mãos, sim ou não? Sim. E isso aí causa um problema dentro da renovação. Quantas coisas eu já ouvi falar a respeito da imposição das mãos. Pega a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 40. Já chegaram? Outro dia eu ouvi dizer que nos grupos de oração
não poderia mais impor as mãos para orar pelas pessoas. E aí eu fiquei imaginando, o que diz a palavra? Capítulo 4, no versículo 40, pega aí. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, e impondo-lhes a mão, os saravam. A palavra está dizendo que pode impor a mão, sim ou não? Sim. Então eu fico com a palavra, porque a palavra é inspiração de Deus. Então, nenhum irmão que chegar para mim dizendo que não pode impor as mãos, eu vou acreditar, porque você prefere acreditar no ser humano, pecador e falho como eu, ou você prefere acreditar na palavra de Deus? Eu fico com a palavra, sempre eu procuro saber o que diz a palavra. Naquela outra passagem que nós lemos no Evangelho de São Marcos, está dizendo: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão. Então eu fico com a palavra, amém? A palavra encerra esse assunto. Curas acontecem sim pela imposição das mãos. Há alguns anos atrás, meu filho estava com uma febre muito forte lá na minha casa. Demos banho, demos remédio, nada passava febre, estava muito alto. E então, eu me lembrei dessa passagem do Evangelho de São Marcos. Aliás, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, mas o Espírito Santo só faz a gente lembrar aquilo que a gente lê, por isso a gente precisa ler a palavra. E ele disse assim: você já não pregou sobre isso? Lembra da passagem do Evangelho de São Marcos? Olha. E aí eu lembrei, eu chamei minha esposa, e nós fomos até o berço do meu filho, e nós impusemos as mãos sobre ele, pedindo para que aquela febre cessasse. E a febre cessou no mesmo instante. É a palavra de Deus. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficaram curados. Quando minha mãe faleceu, irmãos, há anos atrás, eu estava no UTI visitando ela, e eu esperei meus irmãos saírem, eu fingi que estava saindo atrás, e eu voltei. E eu fui até o leito da minha mãe, e eu rezei, eu orei, e eu pedi para que ela se levantasse dali. Estava nos dias finais de um câncer no intestino. Ela não se levantou, ela faleceu. Talvez minha fé não era tão grande assim, mas eu impus as mãos nela dentro da UTI e clamei o Espírito Santo para que ela voltasse. Nós precisamos ter fé, crer, porque esses milagres acompanharão aqueles que... É bíblico, irmãos, não é o Mônica que está falando. Então a cura ela pode vir sim pela imposição das mãos, sim ou não? Sim. A cura também ela pode vir através da sombra. Já viu isso? Tem um solzinho lá fora, vocês estão na sombra, sim ou não? Sim. Quem curava com a sua sombra, você lembra? Pedro. As pessoas traziam enfermos, colocavam por onde Pedro ia passar, para ver se quando Pedro passasse, se a sua sombra cobria aquela pessoa curada. Quer fé maior do que essa, irmão? Uma sombra. Agora, mudando de lado, você acha que uma pessoa curar só com a sua sombra, ela é cheia do Espírito Santo, sim ou não? Sim. É claro que é cheia do Espírito Santo. A pessoa curava com a sua sombra. Era um homem repleto do Espírito Santo. Por que você acha que hoje as curas já não acontecem mais? Porque nós não estamos talvez tão cheios do Espírito Santo assim, como nós achamos que estamos. Porque talvez nossa fé não é tão grande assim, como nós pensamos que é. Por que será que milagres, curas
Se for para elas virem aqui e sair do mesmo jeito que entrou, elas ficam na casa delas. Então nós que somos da igreja, que participamos do grupo, que somos servos ou não, nós temos que crer que pelas nossas mãos curas acontecerão. Certa vez eu fui pegar numa roça, muito longe aqui, levei umas 2 horas para chegar lá. Teve que até pegar a balsa para chegar. A irmã falou: você tem certeza que você vai? Eu falei: vou, irmã. Não, mas lá é muito longe. Eu falei: não tem problema, eu vou assim mesmo. Não, você não está entendendo, lá é muito longe. Eu falei: eu vou, irmão, porque para a pregação da palavra não existe fronteira, amém? E então, eu cheguei lá no retiro, primeiro retiro de casais da roça. Tinha pessoas descalças, pessoas simples. E então eu preguei sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Você lembra? Oi? É Santa Maria. Não sei exatamente. Atravessa a balsa, agora eu acho que nem precisa de balsa, dá para ir a pé enxuto, né? Porque o rio está seco, né? E então eu estava nesse retiro e eu preguei sobre Maria. E lá naquele retiro de casais, tinha um casal que não tinham condições de ter filhos. Eles estavam tentando há muito tempo e não tinham condições de ter filhos. Não sei qual era o motivo. Depois da minha pregação, eu fiz um momento de oração, onde o Espírito Santo me revelou que aquela mulher estava sendo curada disso. Eu não sabia quem era, só simplesmente profetizei aquilo que Deus mandou. Passados uns 3 meses, uma pessoa que me convidou veio me falar que aquela mulher estava louca para falar comigo, mas é lógico, pela distância ela não conseguia. Então ela mandou que dissesse um recado para mim, que ela estava grávida de 3 meses. Pelo momento de oração que nós fizemos lá. Depois, passaram-se 2 anos, chegou de novo outro recado para mim: Rony, já estou no meu 2º filho. Esses milagres acompanharão aqueles que foi revelado, foi dada uma palavra, ciência, uma profecia, e eu profetizei na vida daquela mulher, e eu pedi para que ela tivesse fé, e eu pedi para que ela acreditasse que Nossa Senhora estava tocando, estava intercedendo por ela, que Jesus estava tocando no seu ventre para que ela pudesse ter filho, e ela já está no seu 2º filho. Mérito do Rony? Nenhum. Obra de Deus. Mas se eu não crescer, os milagres acompanharão aquele que... Eu jamais abro a minha boca para dizer algo que não vem de Deus. Por quê? Como o irmão disse no dom do discernimento dos Espíritos, o Espírito humano caminha lado a lado com o Espírito de Deus. E se nós não tivermos o discernimento para discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz do humano, nós falamos bobeira. Outro dia um irmão pregou por aí, dizendo que naquela assembleia ia morrer uma pessoa naquele dia. Falta de discernimento. Falar uma coisa dessa no meio da assembleia. Mas as pessoas ficam sempre querendo falar, querendo profetizar. Não importa se vem de Deus ou do humano, ou às vezes até mesmo do maligno. Está dando para entender, irmãos? Na carta, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, se eu não me engano, vai falar de Paulo. Paulo curava com o seu lenço, o lenço de Paulo, e os panos que tocavam em seu corpo curavam as pessoas. As pessoas ficavam limpas pelo lenço de Paulo. Isso é unção. Por isso, quando alguém pedir para que você ministre uma oração, ministre na autoridade do Espírito Santo, porque Deus te deu essa autoridade. As curas precisam voltar a acontecer no nosso meio.
mas nós precisamos estar na unção do Espírito Santo. E aí que está o problema. Muitas vezes a graça não acontece, não é problema de quem veio, não é problema da Assembleia, é problema nosso, que não temos fé naquilo que nós estamos fazendo. Você sabia que existe uma certa diferença entre pecado e pecados? Sabia? Uma pessoa que tem pecado, ela precisa de perdão. Ou seja, ela precisa procurar um sacerdote e pedir perdão dos seus pecados. Agora, uma pessoa que tem pecados, ela precisa de libertação. Está embananando a cabeça, né? Vou explicar melhor. Pecado é aquilo que nós já nascemos com ele, como dizem, né? Por aí, que nós já nascemos. Tem a ver com a nossa conduta. Isso é pecado. Pecados é aquilo que nos leva a conceder atos pecaminosos. É aquilo exterior. Pecado interior. Pecados ao exterior. Cometeu um pecado, partiu. Cometeu pecados, partiu do pecado. Se você procurar a palavra de Deus, você pode pegar ali na carta aos Romanos, no capítulo 6, ou em qualquer lugar, você nunca vai ver a palavra de Deus dizendo assim, que Jesus perdoou os seus pecados. Quando nós precisamos de perdão, é porque nós temos pecado. Quando nós precisamos de libertação, ou seja, eu preciso ministrar uma oração de cura e libertação para que os pecados da pessoa sejam curados. Vocês querem pegar aí? Eu vi que vocês folhearam. Vamos pegar na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo, acho que 18, já fala. Romanos 6. E libertos do pecado, vos tornaste servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade, assim, pondo agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando eres escravos do pecado, eres livres a respeito da justiça. Que frutos produzieis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E a santidade, o termo é a vida eterna. Se nós pegarmos na Bíblia, irmão, nós vamos perceber isso, que existe essa diferença. Jesus sempre dizia: teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Nunca lá vai estar dizendo: teu pecado está perdoado. Pode reparar, irmão, quando você lê. Teus pecados estão perdoados. Então muitas vezes nós oramos por uma cura e libertação de um pecado, sendo que eu preciso orar por cura e libertação dos pecados, meu irmão. Tem diferença. Por que não acontece a cura? Está rezando errado, está orando errado. Amém, irmãos? Ficou claro a respeito do dom da cura? Mas nem todos receberam a cura. Paulo pregava, ele era ministro da palavra, Paulo realizou muitos milagres, Paulo realizou muitas curas, mas não foram todos que ele orou que foram curados.
Ah, mas então eu vou parar de orar porque o irmão, eu rezei por ele, ele não foi curado. Você não sabe o motivo. Sabe o que Paulo fazia? Vou dar uma dica para você. Paulo orava, Paulo pregava e deixava a resposta nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós. Se queres, podes curar.